Olá, estudantes do sexto ano. Nesse vídeo vamos falar sobre leitura de cordel, características. Você lembra das características do cordel? Vamos acompanhar então algumas delas? Vejamos. Bom, primeiramente vamos acompanhar, o que nós não podemos esquecer então sobre o cordel. Primeiramente, o cordel ele se assemelha, é muito próximo, da escrita de um poema, Portanto, ele é escrito em versos, possui as características de rima, certo? Tem que manter ali melodia, musicalidade, certo? Principalmente porque ele não é um poema convencional, ele é um poema de características muito peculiares, Então, bem específicas. Então, nós não podemos ler um poema, de cordel, ou um texto de cordel, achando que é um poema comum, porque não é, certo? Ele é uma manifestação da cultura popular brasileira, Então, principalmente, faz parte do interior nordestino, de vários estados ali do Nordeste, por exemplo, Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Pará, Rio Grande do Norte, Ceará, certo? Então, ao nós visitarmos qualquer desses estados, nós com certeza poderemos ali adquirir cordéis, ou acompanhar pessoas declamando ali em espaços públicos ali também, textos de cordel, que é também muito interessante. Quando nós conseguimos ouvir, às vezes nós conseguimos prestar mais atenção do que apenas quando estamos acompanhando visualmente pela leitura, Então, por exemplo, lá na educação infantil, quando vocês ainda não liam e vocês ouviam histórias contadas pelos seus professores, você passa a imaginar aquelas cenas, aquelas informações, e isso torna o texto muito mais atrativo, do que quando apenas eu leio e eu não fico imaginando tanta coisa assim, Não fico pensando, refletindo sobre o que poderia ser, e eu me preocupo na próxima linha o que é que eu vou ler, o que é que eu vou ler e o que é que eu vou ler, certo? Então, aí se perde um pouquinho do conteúdo e daquela atenção que eu devo ter ao texto, certo? Muito bem, continuando. Uma forma habitual, então, em que os cordéis são divulgados é justamente o fato deles serem divulgados assim, pendurados em barbantes, que parece aquele varal de roupas. Então, que prende lá, a roupa, aquele próprio prendedor de roupa, ele também é utilizado para prender aí os livretos, de cordéis. Então, conforme você pode observar na imagem aqui, Então, um uso de bastante cores, Os desenhos ali também em estilogravura, que vão acompanhando também aqueles livretos ali que são divulgados. E essa apresentação de folhetos, utilizando a estilogravura, é que torna também de uma forma muito peculiar, muito específica e interessante esse texto, Os poemas, de modo geral, eles não são acompanhados por desenhos. Já a questão dos cordéis, sim, então, eles geralmente são acompanhados por desenhos também, que é bem interessante. O que é estilogravura, professor? Vamos lembrar, então? Estilogravura, então, é uma técnica utilizada, no qual usamos a madeira, como uma matriz e possibilita reproduzir imagens gravadas sobre o papel ou ainda outro suporte adequado, Então, é um processo parecido com o carimbo. Quando eu aplico o carimbo, eu coloco ele na tinta e depois aplico sobre um papel. Pode ser a parte escrita do carimbo, pode ser a parte de imagem, enfim, certo? Olha a imagem ali de um exemplo de estilogravura, Então, nesse caso aqui é um desenho colorido, mas na maioria das vezes ele é em preto e branco, por exemplo, certo? Beleza? O que é ironia e sarcasmo? Vamos lembrar bem rapidamente. Ironia, então, é quando eu uso uma ideia contrária do que realmente é, Por exemplo, alguém vai mal na prova, a professora diz, parabéns, você foi muito bem. Na verdade, é ao contrário, Então, isso é uma ironia. E o sarcasmo é uma ironia, só que de uma forma mais amarga, mais dura, Em forma de zombaria, em relação à comparação realizada. Perfeito? Muito bem. Nesse vídeo, então, falamos sobre leitura de cordel característica. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.